Bom dia, pessoal. Espero que você esteja bem. E se não tiver, você vai ficar bem. Porque tudo começa da forma como que nós enxergamos o nosso dia. Mesmo diante de todos os desafios que nós começamos o dia, tudo vai depender de como você está enxergando o seu dia. Por isso eu costumo dizer esta frase, porque ela, antes de ir para vocês, ela é uma frase que vem para mim. Essa frase, ela é uma frase que me norteia, porque ela traz para mim muita esperança, muita energia. Quando eu digo, eu espero que você esteja bem e que se você não tiver, você vai ficar, porque é assim que eu também enxergo todos os meus dias quando eu acordo. Pode não estar bem, mas vai ficar. E vai depender muito de como eu estou vendo esse dia, de como eu acordo meu dia disponível para esse dia. Para quem está chegando agora, nós iniciamos desde ontem, né? O Dicas de hoje, que é exatamente, são dicas ou uma dica, ou dicas, vai depender, que a gente está trazendo para os profissionais da área, não só corretores de imóveis, mas também para qualquer profissional. Nós vamos estar trazendo algumas dicas, e não só dicas, como vamos estar trazendo convidados para nessa manhã tomar um café com a gente e conversar um pouquinho sobre essa nossa profissão, essa tão ação que é a gente trabalhar, né? Seja em qual profissão for. Então, eu compartilhei ontem, para quem está chegando novo hoje, que eu estou ali no YouTube. Eu já tenho um canal no YouTube chamado Corretora de Excelência. Também tenho o TikTok, tenho no Kawaii, sendo que no TikTok, no Kawaii, você vai me encontrar como Paula Prazeres. E eu resolvi trazer esse conteúdo para as pessoas, transbordar na vida das pessoas, né? Porque hoje o conhecimento, ele só tem valor quando eu consigo transmitir esse valor. O conhecimento que fica só para mim, né? Ele só passa a ser o que eu chamo de gordura no cérebro. Você só está enchendo, né? Trazendo gordura para o seu cérebro, mas chegar uma hora que ele vai estar muito denso, e a gente precisa transbordar na vida das pessoas. A questão de transbordar na vida das pessoas tem a ver muito com o valor. Qual é o valor que você está gerando na sua vida e no canal ou nas redes sociais onde você se posiciona? Então, para você aí que está chegando agora, ontem eu compartilhei um pouquinho sobre quem eu sou, e aí só trazendo um pouquinho agora, eu sou Paula Prazeres, corretora de imóveis há 9 anos. Também sou pedagoga da Secretaria de Educação já há muito tempo, já estou quase me aposentando. Além disso, eu sou coach pela Sociedade América Latina de Coach no Brasil. E hoje também sou estudiosa da área do networking, ao mesmo tempo que a gente hoje está trazendo tudo isso para dentro da neuromarketing aplicada. Então, eu sou uma estudiosa dessa área. E aí eu resolvi trazer para as pessoas, para os profissionais da minha área e de outras áreas, algumas dicas que podem sim nos ajudar. E eu costumo dizer para as pessoas que eu não estou aqui só para trazer um conteúdo que a gente sabe que nem tudo que a gente faz, às vezes, é bem recebido por alguns. Não me interessa. Eu sempre tenho um sentimento de que eu estou transbordando na vida das pessoas. Inclusive, ontem eu dei um exemplo da caixa d'água, né? Que ou a minha caixa d'água, ela está embaixo, e se ela está embaixo, eu ainda estou na escassez, porque a minha água só dá para mim. Vai chegar um momento que na minha caixa d'água a água vai estar no meio, e se ela está no meio, ela continua dando para mim e para os que estão ao meu redor. Mas quando a minha caixa d'água enche e transborda, eu tenho para dar para mim, para os que estão ao meu redor e para as outras pessoas. Então, a gente sempre tem que se perguntar como é que está esse volume de água na nossa caixa, certo? Então, esse é um pouquinho que eu queria falar, né, de quem eu sou e por que eu resolvi fazer. No nosso canal já existe no YouTube, que é Corretora de Excelência Dica para Hoje. Tem vários vídeos, não só sobre questões de imóveis, de financiamento, mas a gente também tem as questões do autoconhecimento.
né, do cuidar da gente, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, quando eu cuido de mim, quando eu me amo, e aí eu gosto muito de parafrasear a frase do próprio Cristo, quando ele diz que a gente ama a Deus, mas também ama teu próximo, como a ti mesmo. Olha a expressão, como a ti mesmo. Então não adianta você amar os outros sem você se amar primeiro. Então, esse é o nosso início aí. E para quem não estava ontem, eu trouxe uma dica. Eu trouxe, na verdade, 3 dicas. Essas dicas, elas fazem parte do nosso processo profissional. Inclusive, eu não só trouxe as dicas, como a gente teve um momento que eu estou chamando, né, nessas lives, de conecte-se. É um momento que você vai parar um pouquinho para se conectar com Deus e com você e com os outros. Então, se você ficar até o final, você vai ter esse momentinho do conecte-se. Inclusive, hoje eu já cheguei trazendo um cafezinho para tomar com você. Então, não sei se você agora está em casa tomando café ou se você já saiu para a rua. Eu, inclusive, não vou demorar, nossa live tem um tempo, porque eu tenho atendimento, gente. A gente trabalha o tempo todo. A gente faz isso aqui, mas a gente trabalha. Então, para quem não me segue na minha página, Paula Prazeres Corretora, lá não tem só conteúdo de imóveis, tem conteúdos de outras coisas que fazem parte do meu brand, né? Que é a minha marca, que é a minha vida. Então, esse também é um ponto que nós vamos falar hoje. Então, para começar, eu queria retomar o que nós falamos ontem. A primeira coisa que eu preciso entender dentro da minha vida pessoal profissional é qual é o meu propósito. Eu fiz essa pergunta ontem para que você pudesse refletir um pouquinho. O que você carrega enquanto profissional, enquanto pessoa, que não são pessoas diferentes? Nós somos uma só pessoa. Porém, nós temos dentro de nós aquelas nossas ações que a gente se manifesta no impessoal e aquelas que a gente se manifesta no pessoal, né? Com as pessoas mais próximas da gente. Uma vez eu ouvi uma frase de um determinado teórico que ele dizia assim, que será que a gente realmente não somos várias, né, faces? Ou será que somos só uma face? Eu costumo dizer que a gente somos várias, né? Mas o que eu não posso perder é a minha essência. Então, quando eu falo disso, né, que é um ponto que eu queria trazer para vocês, para quem não assistiu ontem, qual é o seu propósito? Só para lembrar, não vou voltar de novo. Se você quiser assistir essa live lá no YouTube, basta você colocar Corretora de Excelência, dicas de hoje, que você vai me encontrar. Então, eu falei sobre propósito. Qual é o seu propósito? Está definido para você isso? Gente, e há uma diferença. Propósito não tem nada a ver com meta financeira, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Paulo, eu posso ter metas financeiras, eu posso ter alvos? Claro que sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que o que eu estou falando com vocês, eu pratico. Eu tenho aqui na minha frente um painel onde eu coloco sempre as minhas metas financeiras, os meus alvos enquanto pessoas para um ano, para uma semana. Eu me organizo, eu me planejo. Só que é diferente. Metas financeiras e metas ou alvos, como você assim quiser dizer, do meu propósito. O meu propósito tem a ver com o que eu carrego, né? Com aquilo que eu tenho clareza, certeza de que carrego dentro do que eu faço. Então, o que eu carrego dentro do que eu faço? Está ali a minha pessoa, está ali os meus valores, está ali aquilo que eu tenho certeza de que eu sou alguém, eu sou um ser criado por Deus. E aí vai depender muito, cada um nas suas religiões, respeitando as religiões, cada pessoa tem sua forma ou sua conexão com algo superior, com Deus, como assim você chama. Então, você carrega dentro de você isso. Isso tem a ver com a sua identidade. Eu tenho clareza de quem eu sou, para que eu estou aqui, né? Então, esse é um ponto, porque isso identifica muito quem sou eu. A outra coisa que tem muita presença e está muito ligado, interligado, que é a nossa identidade. Qual é a sua identidade enquanto pessoa, enquanto profissional? Será que você
realmente demonstra naquilo que você faz enquanto profissional da área que você exerce, você tem a sua identidade? Você é você? Eu até falei um exemplo ontem, que as pessoas se conectam com pessoas reais. Essa coisa de que a mídia, ela mostra muito e as pessoas tendem a mostrar na mídia aquilo que os outros querem ver. Mas a mídia, ela é um mundo hoje, né? Hoje a gente está falando de tecnologia 5.0, de cidades inteligentes, tudo muito envolvido com a tecnologia, com o logaritmo, tudo isso está muito forte. Mas quem eu sou? Qual é a minha identidade? Essa minha identidade, eu trago ela para onde eu vou e para aquilo que eu posto nas redes sociais? E aí uma vez um professor, num determinado curso que eu estava fazendo, ele disse uma coisa muito interessante. Por que as pessoas gostam muito de postar, sempre postam aquilo que elas não vivem? Cadê que alguém posta comendo arroz com feijão e ovos? Que um dia que você come isso? Não, as pessoas só vão postar às vezes o que está lá no restaurante. Mas a gente vai falar sobre isso porque isso tem a ver com network, tem a ver com o seu brand. Então, o que eu quero colocar para isso? É a sua identidade. Veja isso com clareza na sua vida profissional. Quem você é. E carregue no que você faz toda a sua força, a sua identidade. Porque quando nós carregamos a nossa força, a nossa identidade de quem nós somos, gente, a vida se torna muito mais, não que seja mais fácil, porque a vida tem dificuldades o tempo todo. Nem todo dia, eu falei ontem, eu estou com minha demanda assim, eu estou com minha carteira assim, eu estou com a minha agenda cheia de clientes. Não, mas nem por isso eu me abalo, nem por isso eu mudo quem eu sou, porque eu continuo olhando para quem eu sou e para meu propósito. Isso me leva todo dia a energia de acordar. Então, a outra coisa que a gente falou ontem foi sobre posicionamento. Como é que você se posiciona? Na sua família? No seu trabalho? Nas suas relações com seus amigos? Como é o seu posicionamento? Isso também, gente, faz parte da nossa vida e da nossa identidade, do nosso propósito. Eu sou uma pessoa, eu contei ontem, e aí nesse processo todo eu vou estar sempre falando um pouquinho da minha vida pessoal com vocês, porque nós somos um conjunto. E não tente você separar isso. Em que sentido, Paula? Por exemplo, as pessoas se conectam com pessoas reais. Sabem disso? As pessoas se conectam com pessoas reais. Pessoas que existem, que hoje está bem, amanhã pode não estar. Que tem alguma dificuldade e abre o coração para dizer que não sabe para aprender. E isso faz parte de nós. Eu fui uma pessoa que para eu chegar onde eu cheguei, né, onde eu estou agora nesse momento, eu cada dia mais busco crescer mais. Gente, foi uma caminhada longa. Caminhada fácil, que eu também acredito que você também não tem tido uma caminhada fácil. E aí eu disse ontem que quando eu cheguei para ser corretora, alguém olhou em mim o que eu não tinha visto. Até aquele momento eu também não tinha uma identidade, uma clareza e nem um propósito. Porque esse propósito, eu falei para vocês ontem no final da live, o que eu digo como propósito? A Paula tem um propósito, né? E o meu maior propósito hoje, com muita clareza, eu agradeço porque Deus trouxe muita clareza para mim. Servir pessoas através do conhecimento, através do que eu tenho aprendido, transbordar na vida das pessoas. E isso está dentro do meu atendimento, que eu atendo da melhor maneira as pessoas, do que eu faço, do negócio, do que eu vendo, né? Então hoje eu não sou só uma corretora de imóveis, mas hoje eu sou uma empreendedora, tenho uma empresa que reforma imóveis, né? E a gente coloca esse imóvel no ponto para vender, para as pessoas que estão com dificuldade de vender. Então hoje a gente trabalha com construções, reformas e com serviços imobiliários. Então olha só, quanta caminhada, mas não foi fácil não, viu gente? Foi muito difícil. Mas aí eu falando exatamente sobre o posicionamento. É dizer para você que eu preciso me posicionar no mercado, eu preciso me posicionar na minha família, eu preciso me posicionar onde eu quer que eu esteja. E aí essa pessoa, quando me viu a primeira vez, ele olhou e disse assim, você tem um grande potencial. Só que eu não enxergava isso. Primeiro, não que eu fosse tímida, nunca fui tímida, mas eu achava que aquilo não dava para mim.
que sair a estar vendendo algo, ou até mesmo, vamos dizer assim, fazendo uma relação de conhecimento onde eu pudesse transbordar algo para alguém, ou apresentar algo para alguém, ou, melhor dizer, tendo o poder de mencionar para a pessoa algo e fizesse ela se convencer disso, eu achava isso. E olha que eu sou da área de educação, mas eu achava isso muito difícil. Mas essa pessoa olhou para mim e disse: você tem um potencial, você tem algo que te diferencia das outras pessoas. Gente, eu não enxergava isso. Eu não achava que eu tinha esse potencial, né? E essa caminhada toda, essa pessoa ao meu lado, que hoje é o meu sócio, ele disse para mim: tá vendo? Quando ele olha, viu como você tem? Porque às vezes nós não temos clareza de quem nós somos. A partir do momento que a gente tem clareza de quem a gente é, do que carregamos em nós, que é a nossa identidade, a gente olha para o nosso propósito. E a gente acorda todos os dias olhando para esse propósito, independente do que está acontecendo na nossa vida, tá? Então, só é um resumo dos nossos pontos de ontem. E aí, eu falei para vocês que é errado a gente pensar em metas financeiras e alvos, né? De jeito nenhum. Até porque eu acho que quem não se planeja, quem não coloca, por exemplo, nós corretores, se a gente não tiver dentro da nossa agenda o que eu chamo de processo, a gente cai num grande erro. A gente esquece de alguns clientes. Um exemplo disso eu vou colocar para vocês de uma situação que ocorreu comigo. E como isso me chamou a atenção. Eu tinha atendido já uma cliente por muitos anos atrás. Muito mesmo. Acho que bem no começo da minha vida profissional. E eu simplesmente, por essa corrida nossa, a agenda vai ficando, né? A gente fecha um contrato, vende um imóvel, né? E aí eu não estou falando só de imóvel, gente. Estou falando de você que atende um cliente, seja qual a área que você esteja trabalhando. Aí você atende esse cliente, você fornece o que ele está precisando, a necessidade dele, e simplesmente você deixa ele lá. Esqueceu a sua agenda, passou muito tempo. E depois de muito tempo, acho que uns 4 anos, eu encontrei com essa pessoa. E eu estava numa fila, estava esperando, estava no banco. E aí eu encontrei com ela e ela tocou no meu ombro e falou comigo. E ele disse: olá, como é que você vai? Começamos naquela conversa. E aquilo, gente, me impactou. Porque ela disse: menina, você sumiu. Ou me dá teu contato, porque eu tenho uma pessoa que está interessada em comprar um apartamento. E eu vou, agora já que eu te encontrei, eu vou estar passando o teu telefone. Gente, olha só, faz parte do nosso trabalho, do que nós fazemos, né? Que é o processo. Não é só a gente vender, não é só você atender, né? Em termos do atendimento que eu quero dizer, seja em qualquer profissão que você faz. Mas é você ter o processo, que o processo é você estar acompanhando essa caminhada. E aí, qual foi o ensinamento que eu tive com essa pessoa? Que naquele exato momento eu tinha perdido o contato com ela, mas ela se lembrou de mim. E que através dela, eu acabei chegando a uma pessoa que foi o contato que eu acabei, né? Eu peguei logo com o telefone dela, realmente não estava mais na minha agenda, não sei, eu acho que eu tinha trocado de celular, alguma coisa, mas essa simples conversa e pegar esse contato para mim novamente, me trouxe uma ligação com ela e eu acabei apresentando o imóvel para uma pessoa que ela tinha indicado e eu acabei vendendo para essa pessoa. Então, olha só, algo que a gente deixa de mão, por isso que eu falei sobre a questão do processo, porque a gente simplesmente para bem ali. Mas a gente vai falar sobre isso na outra dica que a gente vai falar, que essa é muito forte, é a questão do processo. E hoje eu queria trazer para vocês, a gente vai falar sobre relacionamentos. E o que tem a ver relacionamentos, Paula, com propósito e com a minha vida profissional, Paula? E você que está aí participando, gente, pode comentar. Me diga aí, você acha que relacionamento tem a ver, é muito importante para nós? E aí a gente precisa entender do que a gente está falando sobre relacionamentos. E não estou falando do relacionamento de marido e mulher, família, isso tudo faz parte.
né? Mas eu quero falar que a vida, ela é feita de relacionamentos. A nossa vida, ela está pautada na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Você já tinha pensado sobre isso? Pois é, gente. Eu passei muito tempo para poder, nas leituras, nos estudos, nos cursos que eu tenho feito, que tem me ajudado muito, é isso. Relacionamento é um ponto muito importante. Isso aí mesmo, Regina. A Regina está comentando aqui. É verdade. Tudo está pautado nos relacionamentos. E hoje eu tento todos os dias melhorar esse relacionamento. Agora, um ponto importante que a gente vai trazer aí é um relacionamento que não é só com os outros. É o relacionamento você com você. Ou seja, primeiro eu começo aqui a me relacionar bem comigo, a me compreender, a me entender, né? E realmente esse autoconhecimento vai nos ajudando a gente também se expandir para relacionar com as pessoas. Então tudo começa aqui. E eu sempre digo, Jesus já falava isso, né? Eu mencionei bem no início, quando ele disse que a gente deve amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Mas a gente deve amar o nosso próximo como a ti mesmo. Olha só, como a ti mesmo. Então eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, primeiro eu tenho que me amar. Eu primeiro tenho que ter a minha identidade. Eu primeiro tenho que saber quem eu sou. Primeiro eu tenho que ter meu propósito. E aí eu vou expandindo para as outras pessoas, tá? Então, quem eu sou define como eu me relaciono com as pessoas. Então, não vamos esquecer dessa frase. Quem eu sou me define como eu vou me relacionar com as pessoas e com Deus e com os outros. E aí eu tô falando, gente, de Deus, e aí você pode, como eu falei pra vocês, é que a gente não fala de religião. É porque E aí ainda tem um ponto, né, que hoje pra mim é muito mais forte isso. Eu não falo na questão da religião, da religiosidade. A religiosidade, gente, não nos leva a um relacionamento. Não nos leva. E aí eu só falando um pouquinho sobre isso. Relacionamento com as pessoas, com Deus e comigo, é algo muito pessoal, né? Então, só para deixar bem claro. Então, vamos lá. Nós somos seres relacionais. Precisamos nos conectar com pessoas. Então, se você, né, é um profissional que não se conecta com pessoas, já tem aí uma fragilidade que precisa melhorar. A gente precisa, se conectar. Hoje não tem como. Se eu não me comunico, eu me trumbico, né? Já vi essa frase. Mas o que eu quero dizer é, um exemplo claro sobre se conectar com essas pessoas, nós somos uma rede de relacionamento. Como é que anda a sua rede de relacionamento? Começa aí a pensar um pouquinho. Como anda a minha rede de relacionamento? Será que a minha rede de relacionamento é uma rede de oportunidade? Eu faço negócio na minha rede de relacionamento, eu faço amizades, eu transbordo na vida das pessoas. Como é a minha rede de relacionamento? A minha rede de relacionamento é só para vender, ou é só para eu atender cliente, ou é só para eu dar aula? Como é essa minha rede de relacionamento? E dentro dessa questão da rede de relacionamento, que é o ponto que hoje é a nossa dica de hoje, que é o nosso network, ou nós vamos falar rapidinho mais um pouquinho, é que quando eu comecei a minha vida como corretora, eu achava assim muito difícil, mesmo sendo uma pessoa comunicativa, eu achava difícil eu ter que sair, né? E fazer essa coisa de abordagem, de abordar as pessoas. Gente, olha que eu sempre... As pessoas da minha família sempre dizem, mas ela é comunicativa, ela gosta de conversar. É muito diferente, né? Da gente estar entre os nossos pares, do que a gente sair para abordar alguém. Então, eu tive um desafio. Quando eu comecei no mercado imobiliário, uma pessoa também chegou para mim e disse, olha, eu tenho um imóvel para você vender. Esse imóvel, ele não é fácil de vender, até porque ele está em construção. Você vai ter que se virar para vender. Gente, aí eu fui conhecer o imóvel. Meu Deus, achei, como que eu vou vender esse imóvel? Não vai ser para mim tudo novo. Eu tinha acabado de fazer o curso, tinha acabado de estar estagiando numa imobiliária
E ainda assim, ainda estava na área de educação. Eu digo, aí eu fiquei, mas eu tenho um mundo ao meu redor. Eu tenho muita gente, eu conheço muita gente. Conhecer é diferente de relacionar. E aí não, mas eu vou dar certo. Disse para ele, pode contar, eu vou vender esse imóvel. Saí toda otimista e tal. Saí, fiquei pensando como que eu ia começar a falar desse imóvel, apresentar esse imóvel. Gente, e eu sempre conto isso para as pessoas. Eu me lembro muito bem que quando ele me falou desse imóvel que eu fui lá, eu não tinha uma máquina fotográfica, eu não tinha um computador, não tinha hoje os iPhones da vida, não tinha nada. E aí ele me emprestou uma máquina fotográfica e eu fui e tirei fotos desse imóvel. Tirei as fotos e, por sinal, depois eu fui assaltada e aí levaram a máquina, levaram o meu computador que eu tinha acabado de comprar. Mas isso não me fez desistir. O que acontece? Eu fui e resolvi sair em todos, primeiro que era uma clínica, né? O imóvel era uma clínica que tinha sido construída para uma determinada pessoa. Essa pessoa não tinha vindo para São Luís, então ele resolveu vender o imóvel porque estava ali recurso financeiro parado. Então ele tinha que mexer, movimentar, né? E aí eu fui nas portas das clínicas, né? Dos consultórios médicos, batendo na porta, levando tanto não, mas era aquela coisa, eu vou ter que me enfrentar, eu vou ter que ir, e fui. E por que eu estou falando esse exemplo? Porque eu quero me conectar com você através da minha história. Eu não estou falando aqui só do que eu estudo e do que eu fiz cursos ou não, mas eu quero falar da minha vida, me conectar. E isso é uma dica que eu dou para você. Dentro da nossa vida profissional, nós precisamos nos conectar com as pessoas pelas histórias. Qual é a história, qual é a necessidade que as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, têm que você pode se conectar com elas? Tem algo nessas pessoas que você pode sim se aproximar e se conectar. E mais uma dica, lembrando aí para você não se esquecer. Pessoas faz conexão com pessoas reais, com histórias reais. Então, quanto mais você é você, quanto mais você tem a sua história, mais você vai se conectando com pessoas. E aí, eu fui fazer tudo isso, gente. E o que ocorreu? Eu passei quase uma semana, acho que mais de uma semana, acho que eu cheguei a uns 15 dias, eu rodando, andando em porta, em sala de consultório, e o não. Chegou horas que eu fiquei bem abalada, assim, bem triste. Falei, cara, será que é isso mesmo? Será que eu dou para esse negócio? E aí, eu assim fico contando isso para vocês e lembrando, passa um filme na minha cabeça. E aí eu fui fazer uma consulta de rotina com a minha ginecologista. Tô lá na fila esperando para chegar a minha hora. E quando eu cheguei ali para ser atendida, eu era a última, já era quase meio-dia, e algo veio para mim. Paula, se conecte com a pessoa. A palavra não era conecte, viu, gente? Eu usava outra palavra. Paula, você tá aqui nesse consultório, o tanto de gente que tá aqui. Por que você não fala? Por que você não aborda alguém para conversar e de repente, quem sabe, tem alguém aqui que está procurando uma clínica, E aí eu fui conversando com as pessoas, dando bom dia e tal, qualquer coisa, fui indo. Só que aquilo não surgiu. De repente eu fui para minha consulta. Ao chegar na minha consulta, a médica muito apressada, né, já para terminar, já era meio-dia, e algo veio intenso dentro de mim e diz assim, pergunta para ela, se conecta com ela, olha aí a conexão, se conecta com ela. E aí eu virei para ela, disse, terminou a consulta, eu virei e disse, doutora, você pode me dar 5 minutos? Porque eu tenho algo para lhe oferecer. Olha a minha audácia, no meio da consulta. Disse, doutora, eu tenho 5 minutos. Eu queria que você me ouvisse. Sabe? Ela disse, então tem que ser rápido, porque eu vou já sair, eu vou ter um outro atendimento, não sei o quê. Falei, não, vai ser rápido. Doutora, quando eu estava sentada ali na sua sala de espera, eu estava observando quanta dificuldade as pessoas têm para ficar aqui. Primeiro, tem que subir essa escada toda. Imagino que para as pessoas idosas é muito difícil. Segundo, doutora, o espaço pequenininho, as pessoas ficam tudo apertadas.
A senhora tem... Aí eu comecei a falar. A senhora é uma excelente ginecologista. As pessoas amam vir aqui se consultar com você. E esse apertadinho, a senhora não acha que já está na hora de encontrar um espaço melhor? Gente, sabe o que ela me disse? Ela virou e disse assim, mas onde, minha filha? Tá tão difícil. Eu já tenho até procurado aqui e não tenho encontrado. Aí eu virei para ela e disse, mas eu tenho a solução. Ela olhou, como? Disse, eu tenho um lugar ideal para a senhora colocar a sua clínica. E para fazer um ambiente maravilhoso. E aí, gente, eu fui aproveitando. Fui saindo, sabe? Foi transbordando. Eu fui dizendo para ela. Falei, a senhora já imaginou um espaço onde a 50 metros as pessoas param o ônibus? Ela comecei a falar. Eu quero ver esse lugar. Onde é isso? Gente, olha só a minha experiência. Uma abordagem, né? É a forma, uma estratégia, exatamente. A abordagem que eu levei. Eu usei a estratégia, né, naquele momento, que foi conversar com ela e dizer para ela o que eu tinha visto na sala dela. Isso despertou nela. Realmente, ela é minha paciente, está dizendo que o espaço... Depois ela falou isso. Realmente, meu espaço não está adequado para os meus pacientes. Gente, e eu vendi. Foi o meu primeiro imóvel que eu vendi. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o maior desafio nosso é nos relacionar. É nós aproveitarmos das circunstâncias, das situações para nos conectar com pessoas. E aí vem esse ponto que eu acabei de falar para você. Você tem aproveitado as oportunidades do seu dia a dia para se conectar com novas pessoas? E aí eu tenho uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Tem pessoas que às vezes elas têm receio de se conectar com pessoas. Até porque tem gente tímida, né, que não gosta muito de chegar, né, e falar com alguém. Né? Mas tudo é um desafio para nós. É um desafio da gente sair das nossas caixinhas, daquela coisa de acomodar dessa forma, né, e não se superar. E eu gosto muito, né, de me posicionar nesse sentido. O que eu não faço, que eu não sei fazer, que eu posso aprender? Esse é um outro ponto. Né? Então, a conexão com as pessoas. A gente precisa se conectar para que a gente consiga ter uma rede de relacionamento. Existe até uma pesquisa que coloca que a cada 5 pessoas no mundo, tem 5 pessoas distantes de mim para o mundo. Você já tinha ouvido essa frase? Então, da Paula para 5 pessoas, para o mundo é só uma distância de 5 pessoas. Essas 5 pessoas, elas se conectam com mais 5, elas se conectam com mais 5 e assim vai. Então, quem são as 5 pessoas hoje que você vai se conectar? Eu vou trazer uma tarefa para nós, bem legal para a gente no finalzinho. E aí, um outro ponto da nossa dica é: quem não é visto, não é lembrado. Isso não é uma verdade? Fala aí um pouquinho sobre isso. Comente aí para mim, você. Quem não é visto, não é lembrado. Nós precisamos cultivar a presença. A presença, nesse caso aí, de quem eu sou. A presença de a pessoa que eu sou. O que eu carrego, né? E não é aí só aquela coisa de você mandar e-mail para as pessoas, né? Transmitindo, né, a mensagem, aquelas mensagens formais que dá para todo mundo. Não. Eu estou falando da gente ser lembrado, porque existem pessoas que estão dentro do nosso relacionamento, né, da nossa, vamos dizer, da nossa rede de relacionamento, que a gente tem uma certa mais proximidade. Existem outras pessoas que nós não temos tanta proximidade. Então, eu preciso ter um atendimento, ou melhor, eu preciso personalizar esse meu atendimento. Né? Então, nem todo mundo você vai falar e vai dizer: olá, tudo bem, como você tá? Para outras pessoas você vai ter que, se você já tem uma história com essa pessoa, algum dia conversou com ela, se conectou com ela, você vai aproveitar para trazer algo que você lembre daquela pessoa. Né? Então, já é diferente. Você pode chegar e dizer para essa pessoa: olha, eu estava lembrando de uma situação que ocorreu quando eu te conheci. Olha aí, eu trago algo para me conectar com essa pessoa.
Diferente de pessoas que eu nunca tive contato. Aí eu tenho que ter uma mensagem já diferente, uma mensagem onde eu vou colocar para essa pessoa, tipo, olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, né? Que eu gosto sempre de falar. Por quê? Porque você quer trazer uma aproximação. É diferente. E aí, vem aí, gente, um ponto importante dessa questão das redes, né? Que eu acabei de falar. É a forma como você organiza essas suas redes de comunicação, essas redes, né, de relacionamento. E aí você pode utilizar o que a gente utiliza muito hoje, as ferramentas tecnológicas, né? Nós temos aí as redes sociais prontas para nós, né? WhatsApp, Instagram, temos tudo isso para gerar a comunicação. E a comunicação nessas redes sociais, que eu acabei de falar para você, de que não é visto, não é lembrado, as nossas estratégias, eu acabei de dizer, de como eu abordo, de como eu chego até essas pessoas, eu vou falar uma coisa que eu aprendi, eu tenho aprendido sobre isso, que é gerar valor. O que você vende, ou o que você faz, está gerando valor nas pessoas? Eu sempre estou me perguntando sobre isso. O que eu faço, o que eu estou promovendo que gera valores nas pessoas? Está gerando? Ou será que a gente está só... E aí eu vou falar uma coisa sobre quem é visto não é lembrado. Por quê? Porque quando eu falo sobre quem é visto não é lembrado, eu estou falando do que eu carrego, né? Então eu preciso explorar o meu brand. O que é isso? É o que é muito falado hoje, né? É a forma como eu influencio as pessoas. Como você tem influenciado as pessoas? Aí é alguma coisa que a gente pode perguntar, né? Se eu não tenho influenciado as pessoas com os meios, as estratégias de comunicação que eu tenho hoje ao meu favor, eu preciso começar a pensar e a usar essas ferramentas. E aí eu quero só colocar um pouquinho para vocês, porque a minha página, eu tenho 2 páginas na rede social. A página Paula Prazeres Oficial e a Paula Prazeres Corretora. Inclusive eu estou migrando, né? Já estou começando a falar para as pessoas lá na outra página que eu vou migrar todo mundo, quem quiser me acompanhar, quem gosta do meu conteúdo, para ir lá para o Paula Prazeres Corretora, porque a página Paula Prazeres Oficial, brevemente eu vou, né? Vou ter que fechar essa página, ficar só uma página só. Mas quem abre a minha página, né? Olha o meu brand ali, o que é? Eu não só falo de imóveis, eu não só anuncio imóveis, eu não só coloco postagem todos os dias de imóveis, eu também gero valor. Eu trago para as pessoas uma mensagem, eu trago para as pessoas uma dica, eu trago para as pessoas algo que possa contribuir para o crescimento da vida das pessoas, né? Eu acho que isso faz muito sentido, isso é o que faz parte do meu propósito, que tenho muita clareza no meu propósito. E a última, para a gente fazer o nosso momento Conecte, eu quero trazer para vocês a outra dica que para mim também foi muito importante e que é muito importante nessa nossa caminhada profissional. É usar com sabedoria a nossa conexão. Paula, por que usar com sabedoria a nossa conexão? Porque existem, no normal, no geral, as pessoas se conectam com as pessoas por interesse, né? A gente tem um interesse. Não vamos aqui nos enganar que você que está aqui me escutando, eu aqui estou transbordando na sua vida. Não estamos gerando aqui entre nós uma conexão. Você está se conectando com a minha história, se conectando com o que eu estou falando, aquilo que eu estou transbordando na sua vida em relação ao conhecimento da minha vida profissional, mas também enquanto pessoa, mas que você está aprendendo algo. Eu acredito que o que eu falei aqui, as dicas que eu estou falando desde ontem, pode servir sim, vai servir sim para você, porque serviu para mim. Lógico, cada um no seu tempo e cada um dentro do seu espaço, do ambiente que você vive, né? Então, o que eu queria falar sobre a conexão com sabedoria? A abordagem correta que nós precisamos iniciar numa conversa, né? O que remete na minha conexão com você que eu posso aproveitar para te conhecer? O que você tem ou que eu apresento para você que a gente pode se conectar? Essa é uma conexão sábia. Não é eu aproveitar somente de você porque eu quero vender, né?
Até porque ontem eu falei muito para todo mundo. Nós nos vendemos o tempo inteiro, viu? Não se engane. Nós nos vendemos o tempo todo. Mas o que eu estou falando aqui é sobre a minha conexão com as pessoas. Qual é a sabedoria que eu preciso ter, né? Como abordar as pessoas, como me aproximar delas, né? O que eu entrego para as pessoas. Gente, é uma cultura que a gente tem muito, que é muito presente, e eu tenho trabalhado isso na minha vida pessoal, é porque a gente sempre está sempre pronto, a gente só quer receber. O tempo todo a gente está querendo receber. Mas a gente, é bem desafiador a gente entregar, fazer entrega, né? Por quê? Porque quando eu faço entrega, eu tenho que entregar algo que eu acredito, algo que está dentro de mim, algo que são os meus valores. E existem coisas, gente, que eu não abro mão. Existem coisas que fazem parte dos meus valores, dos valores que vieram da minha criação, dos valores que vieram da minha espiritualidade, que eu não abro mão. Então, faz parte de mim. Então, por que eu estou dizendo dessa conexão com sabedoria? Porque existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que, se você for abordar uma determinada palavra ou uma determinada fala, você vai perceber que essa pessoa, ela não vai gostar da sua abordagem. De repente, aquela abordagem pode ter criado na pessoa um distanciamento entre você, porque aquilo que você abordou é algo que ela não acredita ou algo que ela não aceita. Então, a sabedoria para se conectar com as pessoas é um ponto importante. E para isso, gente, a gente precisa realmente conhecer as pessoas. E ontem eu fiz essa fala sobre as formas como as pessoas, tanto existem as formas de aprendizagem, como existem as formas da gente se apresentar, ou da gente, de uma forma geral, a gente se colocar no mercado. Existem pessoas que são muito visuais. Então, elas adoram imagem, elas adoram ver imagem, fotos. É a primeira coisa que impressiona e que chama a atenção delas. E existem pessoas que não são muito ligadas às imagens. Elas já são ligadas ao auditivo, elas gostam de ouvir, né? Então, por isso que essas nossas conexões são necessárias a gente perceber as pessoas. Será que a pessoa que você vai abordar, ela é mais auditiva? Ela é mais visual? Ou ela é mais alguém que gosta de um toque? Né? E aí eu quero dizer isso para vocês porque o meu sócio passou muitos anos fora do Brasil. E uma das coisas que ele mais me chamava a atenção é que ele dizia assim: olha, Paula, nem todo mundo gosta de ser tocado. E você sabe que nós brasileiros adoramos tocar, abraçar, e aí a gente coloca a mão na pessoa, a gente conversa já tocando na pessoa. E ele disse: nem todo mundo gosta disso. Nem todo mundo gosta que você toque. Nem todo mundo gosta que alguém abrace. Isso é uma cultura brasileira, né? É nós somos muito, né, nesse sentido. Mas nem todo mundo gosta. Você já parou para pensar se a conexão que você está fazendo na sua rede de relacionamento, você não está cometendo esta falha de não observar as pessoas, de como as pessoas gostam de ser, vamos dizer assim, recepcionadas, ou como as pessoas gostam de serem atendidas? Isso é um ponto, gente. Isso é conexão com sabedoria. É olhar para a pessoa e pensar: bem, essa pessoa aqui, pelo que eu pude observar, ela não é muito de eu tocar nela. Ela já é muito uma pessoa de ficar me ouvindo. Ou essa pessoa aqui já não é muito auditiva, ela gosta de ver imagens. E aí eu vou aqui para as imagens, ela é mais visual, né? E outra coisa importante para a gente fechar a nossa live de hoje, né? Dentro desse nosso fechamento, nós já estamos fechando, eu vou cumprir certinho o horário, é a gente fazer isso de forma excelente. Então, a minha dica para você agora, essa semana, é: quantas vezes nesse mês você já saiu do seu círculo de convívio, foi conhecer outros espaços, em evento, com outras pessoas, frequentar outros espaços? Então, meu desafio para você é você aumentar a sua rede de relacionamentos. Procure pelo menos fazer isso uma vez na semana, sair e aumentar a sua rede de relacionamento com pessoas que você não tem muito contato.
Inclusive, adicionar pessoas que você não está na sua relação de contato. Adicionar alguém que, inclusive, seja um pouco mais difícil, mas é desafiador. Mas isso te ajuda você a abrir mais ainda a sua rede de relacionamento. E, para finalizar, eu queria fazer o nosso Momento Conecte. Nosso Momento Conecte, eu gostaria que você pudesse ou colocar sua mão onde você quiser, na sua mesa, nas suas pernas, ou simplesmente segurar nas suas mãos. Que você pudesse fechar os seus olhos, se quiser, se não pode ser de olhos abertos. E você vai puxar o ar pelo nariz, como eu ensinei ontem, soltar pela boca, bem devagar, para você sentir o seu corpo, para você perceber que você está vivo, de que você é essa imagem maravilhosa do Criador. Você carrega a presença do Eterno dentro de você. E aí você torna a sua vida muito mais fantástica quando a gente vê dessa forma. A vida passa a ter muito sentido. Então você vai puxar o ar e vai soltar pela boca devagar. Você vai fazer isso 3 vezes. E aí eu gostaria de você faz aí comigo. Vamos lá? Vamos fazer 3 vezes e a gente vai fechar o nosso Connect com uma palavra que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Eu queria ler ele para você. É o nosso fechamento da nossa live de hoje. Então vamos puxar o ar? Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Nós nascemos para nos relacionar com pessoas. Nossa humanidade, ela se concretiza nas relações. Então, não é bom estar só. Amplie sua rede de relacionamento. E a nosso dia de hoje, eu quero colocar que Deus possa nos iluminar, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que nós possamos fazer conexões com sabedoria, possamos transbordar na vida das pessoas. E a minha oração de hoje por você é que você possa caminhar. Hoje o seu dia seja um dia maravilhoso, onde você possa ter clareza do seu propósito, da sua identidade, e que você possa expandir cada vez mais aquilo que você carrega dentro de você para outras pessoas, no seu trabalho, na sua vida pessoal, em onde você estiver. Até amanhã, nós teremos outras dicas.